Oi, meu nome é Cambriel e para as meninas que estavam com saudades, eu estou de volta. Hoje estamos aqui em Munique, é uma cidade da Alemanha, capital do estado alemão, da Baviera, no sudeste do país. Conta atualmente cerca de 1,3 milhões de habitantes, enquanto a sua região metropolitana, que engloba diversas cidades vizinhas. Ô cidade maravilhosa! Oi, eu sou a Scarlett e já estava com saudade de postar vídeos para vocês, meus caros angels. Tivemos um problema interno, mas agora estamos de volta com carga total. Espero não parar mais de postar vídeos para vocês e que também espero que vocês estejam com saudade dos nossos vídeos. Como estamos em período de eleições e muitas guerras nas redes sociais, resolvemos dar uma aula de história. Afinal, é a matéria que mais amo nessa vida. Vamos mostrar um pouco para vocês o que é o SAL, comunismo, fascismo, nazismo e um pouco da história de Hitler, Che Guevara e Mussolini. Mas teremos que dividir em 3 partes, senão o vídeo ficará muito grande. Vou começar falando um pouco sobre o que é o SAL. Num debate numa rede de TV, o candidato a presidente Cabo Daciolo, ele perguntou ao candidato Ciro Gomes sobre o plano USAL, União da República Socialista Latino-Americana, se o candidato tinha algo a dizer na nação brasileira. Ele só respondeu que o candidato Cabo Daciolo que o não conhecia e que ele não sabia e que ele não era fundador do Fórum de São Paulo e que a pergunta estava respondida. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Fórum de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano URSAL? O que o senhor tem para dizer? O plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Olha aí, ele tem razão. A palavra USAL surgiu aqui pela primeira vez num fórum que aconteceu em São Paulo. E logo depois pelos YouTubes, em outras mídias sociais como a teoria da conspiração relacionada a um suposto plano de integração latino-americana engendrado pelo Fórum de São Paulo. Em tom de denúncia, o acrônimo foi retomado agora em 2018 pelo deputado federal e candidato à presidência, o Cabo Daciolo, dando referência a uma conspiração em curso para acabar com as soberanias nacionais no continente. Mas, para a imprensa, surgiu como um tom de deboche. Por quê? O SAL nada mais era que um acrônimo Republiquetas Socialista da América Latina. Falaram eles, detonando o candidato. Mas será mesmo que é só isso ou tem mais coisas por trás? Porque o SAL é uma palavra genérica para um plano comunista de integração continental que há décadas eles estão tentando implantar, ligando a Unasul. E segundo alguns estudiosos e cristãos, eles dizem que seria a segunda fase
para construir uma nação comunista e anticristã, seguida de um governo único, ou seja, de um governo totalitário. E eu não duvido realmente que todos os políticos saibam sobre isso, como o cabo Daciolo tentou insinuar. E a imprensa está fazendo todos nós achar que é uma piada. Mas será mesmo? A Organização Internacional do Fórum de São Paulo tem um site cujo domínio é desconhecido e lá eles afirmam que o objetivo do fórum não é implantar no Brasil e na América Latina, e muito menos que o Plano Sal não é chamada Pátria Grande. Mas não se sabe realmente de fato do que se trata. E só existe, na verdade, somente as teorias de conspiração. Só que na Venezuela também não tinha esse plano. Até você ver os venezuelanos sendo tomados todos os seus bens, o povo virando escravo de um governo comunista totalitarista, do qual eles hoje estão fugindo para outro país, largando tudo o que construiu para trás. Eu espero que isso não aconteça aqui no Brasil, porque nós brasileiros não usarmos a urna como uma arma devida e abrimos os nossos olhos enquanto é tempo. E desde que esse dossiê foi escrito, ninguém teve coragem para denunciar esse plano Ursal aqui no Brasil. Vamos entender um pouco mais de comunismo, fascismo e nazismo, que explica exatamente o que é o plano Ursal. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende construir uma sociedade igualitária através da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado à teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. Vamos entender como surgiu essa ideologia e quais as principais ideias defendidas. Embora Karl e Engels sejam apontados como os precursores do comunismo, as ideias de uma sociedade igualitária podem ser encontradas desde o período da Antiguidade Clássica. Em uma de suas obras mais importantes, intitulada A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal baseada na extinção da propriedade privada e da família. Segundo o filósofo, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão em particular. E a abolição da família teria como resultado uma maior devoção do indivíduo e o bem público. Na sociedade idealizada por Platão, não existiria vínculos matrimoniais e os filhos gerados pelos cidadãos, além de desconhecerem os seus pais, ficariam sob cuidado permanente do Estado, que garantiria seu sustento e educação. Com o passar do tempo, essas mesmas ideias foram constantemente reformuladas entre os séculos XII e XV. Grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio à propriedade privada e os bens materiais em geral, a convivência humana em padrões de uma vida simples e a necessidade de uma vida comunitária onde todos deveriam trabalhar e conviver em igualdade. Destacaram-se nessa corrente o abade Joaquim de Fiore, o franciscano Frei Docino
e o protestante Thomas Muser. Oi, eu sou o Cris. Isso mesmo, Cambriel. Isso foi na antiguidade. Agora vamos ver o comunismo na era da Revolução Industrial, que transformou o contexto econômico e social dos países europeus, ao mesmo tempo em que ocorria um plano de desenvolvimento do novo sistema capitalista. Boa parte da população vivia em condições de misérias e exploração. Buscando uma solução para os diversos problemas que atingiam as sociedades na Europa, intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao sistema capitalista. Uma dessas proposições foi o comunismo, que está no cerne da teoria marxista. Situada dentro do socialismo científico, o marxismo é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Para eles, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, sendo essas relações caracterizadas pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. Na sociedade capitalista, essas classes são representadas respectivamente pela burguesia, que detém os meios de produção e, por consequência, boa parte da riqueza gerada, e o proletariado, que nada possui além da própria mão de obra, vendida como mercadoria ao proprietário do capital. De acordo com as teorias marxistas, os trabalhadores são tidos como uma mercadoria como qualquer outra artigo comercial, submetidos à concorrência e às oscilações do mercado. Nas fábricas, são amontoados e vigiados, tratados como servos da classe burguesa, dos estados burguês e do proprietário da fábrica, que possui como único objetivo o lucro. O socialismo marxista propõe a abolição das propriedades privadas, a socialização dos meios de produção, o fim da divisão de classes e a abolição do trabalho. Para Marx e Engels, quando a classe proletária fosse capaz de tomar consciência da sua situação e buscar uma organização de luta, assumir o poder e administrando o sistema de forma justa e em prol de todas as classes sociais, seriam abolidas e com ela chegaria ao fim também o Estado. A partir desse momento, a sociedade estaria preparada para o sistema comunista. Oi, eu sou Ório e vou explicar para vocês a diferença entre comunismo e socialismo. Embora o socialismo e comunismo sejam frequentemente tratados como sinônimos, existem algumas diferenças entre eles. Na teoria marxista, o socialismo e etapa para se chegar ao comunismo. No sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Contudo, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e distribuição de bens, controlado nas mãos do governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. O comunismo, por sua vez, trata-se de um estágio posterior ao socialismo, quando, já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se auto-regulamentar.
Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários do seu trabalho e dos bens de produção. Socialismo democrático é um conceito utilizado para enfatizar o caráter democrático de movimentos e organizações socialistas. O socialismo é fruto dos movimentos operários ocorridos no decorrer do século XIX, após a Revolução Industrial. O trabalho passou por uma grande renovação em seu cotidiano, forçando os trabalhadores a exercer atividades nas novas indústrias, vivendo em condições críticas, com péssimas remunerações e extensas jornadas de trabalho. Consolidava-se o sistema capitalista de produção, através do qual o proprietário explorava seus empregados para obter seus lucros cada vez maiores. Em resposta à nova realidade, os trabalhadores começaram a se organizar para contestar o modelo imposto. Em seguida, surgiram as primeiras formulações de possíveis alternativas ao capitalismo. Inicialmente, os socialistas utópicos acreditavam que a burguesia, classe social detentora da riqueza e dos meios de produção, dividiriam espontaneamente seus bens com os demais trabalhadores para gerar uma sociedade socialista. Este argumento foi rebatido por Karl Marx, grande referência do chamado socialismo científico, o qual diz que a classe operária precisa se organizar e promover uma revolução para tomar posse dos meios de produção e do governo. O modelo marxista foi o que embasou muitos outros movimentos nos séculos seguintes. Muitas releituras do socialismo marxista aconteceram. Uma das novas interpretações é chamada de socialismo democrático. No entanto, ainda não há um consenso sobre o seu verdadeiro significado. O que pode se encontrar são, de forma geral, o termo faz oposição a correntes autoritárias do socialismo. Por exemplo, o socialismo democrático é contrário aos movimentos totalitários que apoiaram a União Soviética e a China. É fundamental não confundir socialismo democrático com social-democracia, embora os dois termos sejam muito confundidos e utilizados para o mesmo fim. Os seguidores de cada doutrina ideológica não se igualam e rejeitam a outra corrente. Os primeiros são contrários à social-democracia, porque ela mantém o modo de produção capitalista. Os segundos rejeitam o socialismo democrático, porque não se reconhece como socialista. É preciso entender isso para não voltarmos ao governo totalitário, onde o capitalismo toma conta de tudo e tudo é privatizado. Precisamos tomar essa consciência e lutar pelo socialismo democrático, porque, afinal, chegamos até aqui e não podemos nos deixar regredir. Pois é, Scarlett, nós agora estamos no segundo turno. Temos duas opções: ou o governo totalitário, fascista, ou um governo socialista democrático. Agora vamos explicar o que é fascismo. É um termo que desafia os intelectuais que buscam entender sua natureza de forma em geral. Pode-se dizer que o fascismo é uma conduta política extremamente autoritária, marcada pelo nacionalismo, pela militarização dos conflitos e com uma preocupação obsessiva com uma ideia de decadência de uma comunidade ou nação, hostil às forças modernas de democracia, modelo exato do que está acontecendo no nosso país. O fascismo recorre à violência, criando um inimigo interno ou externo que deve ser exterminado para garantir a segurança e supremacia de um grupo considerado
superior, apesar de manifestar algumas variações a depender da época e do lugar onde aparece o fascismo, representa algumas características típicas que se repetem. O pensamento fascista costuma emergir e ganhar força em contexto de crise econômica, social ou política. Quando se apresenta como solução radical, mobilizando os sentimentos legítimos de sofrimento ou injustiça, o fascismo impulsiona e enfatiza a ideia de que o grupo que defende é a grande vítima de uma situação a ser revestida. Como toda vítima tem um algoz. O fascismo aponta um inimigo que deve ser exterminado. A pergunta é: vocês estão preparados para trazer o fascismo em pleno século XXI? Porque estamos voltando à Europa do século XX com direita que irrompem em pleno século XXI, impulsionadas por uma das crises econômicas mais graves da história. A depressão econômica conduz a uma situação curiosa, embora contribua para a denúncia do que o Nobel de Economia J. Stiglitz chama de fundamentalismo de mercado. A crise fortalece em todo o mundo para as políticas de austeridade. Também fomenta falsas soluções, muitas delas com apelo à violência, e respostas defensivas como o ódio, a intolerância, a xenofobia e o racismo. E como resposta a isso tudo, como a falência da democracia e o resultado do esgarçamento das instituições políticas pelo poder econômico, distância da população, afundadas na corrupção e na burocracia. Estamos trazendo o governo totalitário e fascista. E será que é isso mesmo que queremos? Já paramos para pensar o quanto nós construímos durante tanto tempo de lutas? Está certo que também perdemos, mas será que estamos dispostos a voltar ao século atrás, onde não poderíamos lutar, nem ter o poder de voz e ser escravos da era moderna? Uma ditadura disfarçada. Além da ditadura, além do fascismo, pior que estamos trazendo de volta ao século XXI o nazismo, que nada mais é nacionalsocialismo, em alemão Nationalsozialism, mas comumente conhecido como nazismo. É a ideologia associada ao partido nazista, ao Estado nazista, bem como aos outros grupos de extrema-direita, normalmente caracterizado como uma forma de fascismo que incorpora o racismo científico e a antissemitismo. O nazismo se desenvolveu a partir das influências de ideias pagemânicas do movimento nacionalista alemão Vox. Grupos paramilitares anticomunistas chamados Freikorps, que surgiram durante a República de Weimar. Após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o termo nacionalsocialismo surgiu a partir da tentativa de nacionalista do conceito de socialismo, para criar uma alternativa tanto ao socialismo internacionalista marxista quanto ao capitalismo de livre mercado. A ideologia rejeitava o conceito de lutar de classes, assim como defendia
a propriedade privada. O nazismo apoiava teorias como a hierarquia racial e o darwinismo social, sendo que os povos germânicos, chamados de raças nórdicas, eram descritos como dos mais puros da raça ariana e eram, portanto, vistos como a raça superior. O movimento tinha como objetivo superar as diversões sociais para criar uma sociedade homogênea, ao mesmo tempo em que buscava uma unidade nacional e tradicionalismo. Os nazistas tentaram conseguir isto através de uma comunidade do povo Volksneft, que iriam unir o povo, todos os alemães, e excluir aqueles considerados como povos estrangeiros de Volkskriegs. O nazismo também reivindicava com determinação que interdia seus territórios. Historicamente, a Alemanha, sob a doutrina pangermânica, o Reinheit, vem como áreas adicionais para localização alemã sob doutrina de Leibniz. Ou seja, tudo isso resumindo a racismo, homofobia e transfobia, misoginia, xenofobia. Então é isso exatamente que vocês querem trazer para um país livre, com liberdade de expressão. Pensem. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, 1964-1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart. Acusado de comunista, o ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Marzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país diante da ameaça da guerra civil. Foi feita no Congresso a proposta de Emenda Constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Jango aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em momento oportuno. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963, quando o plebiscito pôs fim ao curto período parlamentarista republicano em 1964. Jango resolve lançar reformas de base a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriação de terras, nacionalização das refinarias de petróleo,
reforma de eleitoral, garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária, entre outras. A inflação chegou a atingir em 1963 o índice de 73,5%. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Os universitários atuavam por meio de suas organizações e uma das principais era a União Nacional dos Estudantes, UNE. Os comunistas de várias tendências desenvolviam intenso trabalhos de organização e mobilização popular. Apesar de atuarem na ilegalidade diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe no dia 31 de março de 1964. O presidente foi deposto e as forças que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Jango refugiou-se no Uruguai e uma junta militar assumiu o controle do país. Bom, no próximo vídeo continua. Bom, pelo menos damos uma aula de história, filosofia e política. Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Compartilhem, dê seus likes e voltem a se inscrever no nosso canal, pois voltamos com toda a força e gás para deixar nossos angels bem informados. Siga-nos na nossa página no Facebook, Instagram, acompanhe também no meu blog e não se esqueçam de ativar o sininho para receber nossas notificações. E lembre-se, sempre terá mais, porque esse canal foi feito para vocês. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias de frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Martin Luther King. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo.